Abra suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, capítulo 4, onde está a cordinha aí na Bíblia. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico, dar continuidade ao nosso estudo expositivo do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. E hoje nós vamos ler aqui do versículo 5 a 11 de Mateus, capítulo 4. Versículo 5 até o 11 de Mateus, capítulo 4. Vou pegar uma dessa aqui de vocês para a gente ler na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo 5 a seguir. Diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Fique aí com a sua Bíblia aberta. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos, como eu já disse aqui, estudando o Evangelho de Mateus, versículo por versículo, e nós chegamos aqui, desde o último estudo, sobre a parte da tentação de Jesus. Muitas pessoas, quando vão falar da questão da vida espiritual, de inferno, do diabo, as pessoas ficam com medo, ficam apavoradas, mas como é um assunto bíblico, é bom que nós falamos sobre ele. Até porque, como eu já disse aqui, quando você vai pegar exemplos do natural, sempre quando vai ter uma guerra entre um país e outro, eles estudam. Os países estudam as armas, estudam as estratégias, e nós que estamos numa batalha espiritual também precisamos estudar, o nosso inimigo, ver como ele trabalha, para que nós possamos então triunfar sobre ele em nome de Jesus e sair vitoriosos dessa guerra. Na última vez que nós falamos aqui sobre este texto, na quarta-feira retrasada, quarta-feira passada quem pregou foi o irmão Wesley, nós falamos do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 4. Você que está com sua Bíblia aberta aí, você acompanha do versículo 1 ao 4. Nós falamos que o tentador, ou seja, o diabo, ele sempre vai oferecer o que a nossa carne deseja. Veja aí no versículo 2 que diz o seguinte: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. É o versículo 3. E chegando-se a ele, ou seja, chegando a Jesus, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então a primeira lição que nós temos é o quê? Que o tentador, ou inimigo de nossas almas, ou o diabo, ele sempre vai oferecer o que a nossa carne deseja. A carne de Jesus, o corpo de Jesus, ele estava com desejo de quê? De alimentar. Pensa, 40 dias só bebendo água sem comer. É difícil. Quem jejum aí sabe o tanto que é complicado. Às vezes quando você precisa fazer um exame, ou quando você jejua mesmo para agradar a Deus. E eu disse aqui que nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo ele vai tentar eu, você, cada um de nós, naquilo que ele sabe que nós necessitamos, naquilo que ele sabe que a nossa carne quer. Um exemplo: se a pessoa está precisando de dinheiro, se a pessoa gosta muito de dinheiro, ele vai tentar a pessoa no quê? No dinheiro. Se a pessoa é uma pessoa nervosa, perde a paciência à toa, ele vai tentar a pessoa no quê? Para ele brigar, acontecer alguma coisa para ela ficar com raiva e brigar. Se a pessoa é uma pessoa que gosta de fofocar,
Ele vai tentar a pessoa no quê? Naquilo, na fofoca. E assim por diante. E no último ensino eu falei aqui uma coisa muito interessante, né, para quem é casado. Aqui nós temos algumas pessoas que são casadas. Na questão entre o relacionamento entre marido e mulher. Nós vemos que hoje muitos casamentos eles estão se acabando. Por quê? Porque às vezes a necessidade que a mulher tem de escutar um elogio, de escutar uma palavra de ânimo, de escutar uma palavra que vai agradar ela, às vezes o companheiro não fala, e às vezes ela acaba ouvindo de uma pessoa de fora. Por quê? Porque o diabo sempre vai tentar a pessoa naquilo que ela está precisando. Outra vez a esposa deixa o marido carente, o marido, né, desejoso, e sempre o diabo vai colocar algo que vai servir para tentar naquilo, na necessidade da pessoa. E esses tipos de assuntos são assuntos que para muitos ainda são tabus, mas é importante a gente falar sobre isso, porque a palavra de Deus ela fala que o casamento é algo, uma bênção, o casamento é algo instituído por Deus, a família, e nós precisamos cuidar do nosso casamento. Quando você lê Apocalipse 2, capítulo 4, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, você vai ver um texto que diz o seguinte: o apóstolo João passando a visão que ele teve para a igreja de Éfeso. Ele fala assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, ou abandonaste o primeiro amor. Então nós temos que entender que o primeiro amor, ou o amor, ele pode ser abandonado, ele pode ser deixado. E às vezes na vida do casal, o casal pensa: já conquistei ele, já conquistei ela, e às vezes deixa a pessoa vulnerável, e não é bom. Nós falamos também que sobre um ponto da tentação de Jesus que nós pontuamos, que o diabo ele sempre quer confundir a nossa identidade. Quando você lê o último versículo aí do capítulo 3, você botar uma folha atrás e o versículo 17, vai estar escrito assim, e eis que uma voz do céu dizia, aí você volta para a folha que estava: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus disse que Jesus era o filho amado de quem ele tinha prazer. Comprazo é o quê? Tem prazer. E o diabo ele quis tentar Jesus no quê? Na identidade. Se tu és filho de Deus, e muitas vezes a nossa vida hoje, o diabo ele quer tentar na nossa identidade. Eu falei, né, sobre isso aqui da última vez, porque ele faz o seguinte assim, tá? Se tu és filho de Deus, por que alguém que você ama morreu? Se tu és filho de Deus, por que você está doente, ou alguém que você ama está doente? Ele faz isso. Se tu és filho de Deus, por que você não consegue nem pagar suas contas? Se tu és filho de Deus, por que você não consegue comprar uma coisa boa para os seus filhos, uma coisa boa para sua esposa? Se tu és filho de Deus, por que a sua vida é sempre sofrimento? E ele nos tenta na nossa identidade. Para quê? Para tentar jogar nós contra Deus, porque o objetivo do diabo sempre é fazer inimizade entre o homem e Deus. E como que Jesus venceu essa mentira do inimigo? Veja aí no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós vencemos as nossas guerras espirituais, nós vencemos as tentações do inimigo através do quê? Da palavra, do conhecimento bíblico. Então, quando a pessoa começa a entender a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, você vai ver que Jesus também foi humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Eu não sei se alguém aqui já foi humilhado, eu já fui, ninguém gosta de ser humilhado. Mas nós vamos entender que Jesus também foi humilhado, que Jesus também sofreu, muito mais do que nós, que Jesus também ficou desesperado por alguma situação ou outra, né? E Jesus também padeceu tudo aquilo que nós padecemos, porém sem pecar. Ele foi rejeitado, foi traído. Então nós temos que entender à luz da palavra o quê? Que a nossa casa não é aqui na terra, que a nossa casa é o céu. Nós temos que entender isso. Lembrei-me de um testemunho
de um casal de missionários, Tecido, que eles viajaram para um país distante para fazer a obra de Deus, e eles ficaram lá por cerca de 40 anos, pregando a palavra, fazendo a obra, e eles chegaram lá ainda mais jovens e envelheceram lá nesse país e adoeceram e precisaram voltar para o seu país, já doentes, já velhos. E quando eles chegaram lá, naquela época as viagens eram de navio, e eles voltaram e eles esperavam, tinha uma expectativa da parte deles, que quando eles chegassem lá, a igreja ia estar lá, ia aplaudir, ia elogiar, nossa, que benção, você fez isso e tal, ia ter toda uma recepção. E eles chegaram lá e, para surpresa deles, não tinha ninguém da igreja lá esperando eles. E naquela época, né, eles eram missionários saídos dos Estados Unidos. Naquela época eles chegaram lá e já velhinhos, de idade, com toda dificuldade para voltar para sua antiga casa, e chegaram lá muito desanimados. E aí o marido ali muito triste, tá? E a esposa sem graça. E aí a esposa falou assim, aí o marido foi sair de casa, e ela falou assim, onde você vai, amor? Aí ele falou assim, não, eu vou sair para esfriar a cabeça. Aí ela falou, o que foi? Aí ele falou assim, o que foi? Pergunta para o seu Deus se é essa a recepção que ele tem para nós depois de 40 anos de serviço doado. Isso, bateu a porta e saiu. E aí ele ficou um tempo fora, arrependeu do que ele falou, porque a gente é assim, né? Às vezes a gente fica nervoso, né, Silvano? Fala o que não deve, mas depois arrepende. E ele chegou sem gracinha, tal, chegou sem gracinha na casa dele, e a esposa dele louvando a Deus, lavando uma vasilha, arrumando uns trem lá, e ele sem gracinha. Aí a esposa falou assim, você não vai perguntar o que Deus respondeu, não? Aí ficou meio sem graça. Aí Deus respondeu. O que ele respondeu? Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Aleluia! A nossa casa é o céu. E muitas vezes, a gente se doa por alguém, ou se doa por alguma causa, e às vezes a pessoa pega e recebe ingratidão, recebe traição, e aí a hora que o diabo fala, você não é filho de Deus, você não estava lá contribuindo com a igreja, você não estava lá fazendo a obra de Deus, você não estava cuidando dele, você não estava cuidando dela, você não era um bom funcionário, por que aconteceu isso? E ele nos tenta na nossa identidade, querendo sempre nos jogar contra Deus. Mas através da palavra nós vencemos. Na palavra nós vemos que Jesus também foi rejeitado, que Jesus também foi traído, e é nessa palavra que nós temos que nos agarrar. Então chegamos agora no versículo 5 a seguir, que nós lemos hoje. Então olha só o que nós já lemos aqui, o versículo 5, e vamos repetir. Você que está com sua Bíblia aberta aí. Diz assim, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O que era o pináculo? A parte mais alta do templo. E o que nós podemos tirar de lição aqui, sobre isso aqui? Uma lição que nós podemos tirar disso aqui é o seguinte, que o diabo também coloca a pessoa em lugares altos. Lugares altos significa o que, jovem? Lugar de honra, lugar de destaque. O diabo também faz isso. A gente ouve rumores aí de artistas que só fazem sucesso porque fizeram pactos com o inimigo. Só que tem uma coisa, o diabo coloca a pessoa em lugares altos, lugar de destaque, mas o objetivo dele é o quê? Derrubar a pessoa, jogar a pessoa no chão. Agora, quando Deus honra alguém, o objetivo de Deus é o quê? Que o nome de Deus seja glorificado através da vida daquela pessoa. Se Deus prospera você em alguma área, te dá algum talento, te dá algum dom, prospera você financeiramente, é para quê? Para o nome de Deus ser glorificado. Aleluias! Foi até algo que nós falamos da quarta-feira passada, a diferença entre tentação e provação. A tentação, ela vem do inimigo. E o objetivo da tentação é que nós caímos em pecado. A provação, ela vem de Deus. E o objetivo da provação é nos aprovar, nos fazer mais fervorosos, mais confiantes em Deus. E aqui no versículo 5 nós vemos que o diabo também coloca pessoas em lugares altos. Versículo 6. E disse, olha para você ver, de novo ele quer tentar, ele quer colocar dúvida na identidade de Cristo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Olha para você ver como o inimigo é. Ele tentou Jesus, primeiramente falando para ele transformar as pedras em pães. Jesus venceu ele através da palavra. Aí na segunda tentação, Silvano, o que ele fez? Ele foi e usou a palavra também. Meus irmãos, o inimigo, ele conhece a Bíblia mais do que nós. E uma das formas que o inimigo mais derruba pessoas é através da palavra. Porque o texto, fora de contexto, a pessoa faz a doutrina que quer. Uma das coisas que a gente vê muito hoje, né, um texto fora de contexto muito comum hoje é o seguinte: Deus é amor. Deus é amor, Deus ama, Deus, né, quer o bem de todo mundo. É verdade? É verdade. Mas Deus também é justiça. Então nós precisamos entender a Bíblia por completo. Nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente. E nós temos que tomar cuidado, porque da mesma forma que o inimigo derrubou Eva e o seu esposo Adão lá no Éden, usando meias verdades, usando versículos bíblicos fora do contexto, ele também quis fazer isso com Jesus. Pegou um versículo lá do Salmo 91, tia, e pula. Está escrito que os anjos vão te guardar. E muitas pessoas hoje estão fazendo coisas horríveis, confiando em versículos fora do contexto. Eu fui fazer uma visita com uma senhora uma vez, e pregando a palavra para ela, ela falou assim que o marido dela vai muito na igreja, e um dia dizendo ela assim, olha para você ver o tanto que isso é perigoso, que o marido dela estava nervoso, falou assim, ó, eu pego essa pedra aqui e rumo na sua cabeça e te mato. Porque Davi era homem segundo o coração de Deus e matou muita gente. Olha para você ver. Se a pessoa pegar um texto fora do contexto, ela faz a doutrina que ela quiser. Então nós temos que tomar cuidado. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que vieram aqui nessa noite para aprender a palavra juntamente comigo. Por quê? Porque Jesus falou, Deus falou através do profeta no Antigo Testamento que o povo dele perece por falta de conhecimento. E Jesus repetiu isso na Nova Aliança: o meu povo perece por falta de conhecimento. E ali no versículo 6, o diabo ele usa a Bíblia para tentar derrubar Jesus, para tentar fazer Jesus pecar. E é interessante que no versículo 8, você que está com a sua Bíblia aberta aí, versículo 7, você que está com a sua Bíblia aberta aí, diz o seguinte: disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ser a geração do também está escrito. Muita gente blasfemando o nome de Deus na internet, muita gente fazendo piadas horríveis com o nome de Deus, muita gente pegando texto fora do contexto para fazer piadinha na internet. E esses dias eu estava lembrando de uma pessoa, amigo meu, desde da minha época de infância, e ele colocou lá uns versículos lá, muitos textos fora do contexto: quem faz isso, quem faz isso, quem faz isso vai para o inferno e tal, criticando, fazendo graça. E infelizmente ele já morreu. E eu não sei como foi os últimos minutos dele, como foi o último tempo dele com Deus, mas de uma coisa eu sei: se ele não tivesse arrependido dos pecados, se ele não tiver feito uma aliança com Deus, infelizmente, segundo a palavra de Deus, ele vai ter que passar a eternidade distante de Deus. Então isso são coisas sérias que nós precisamos observar. E sobre essa questão de o diabo usar a Bíblia, eu vejo o seguinte: as pessoas, a maioria das pessoas, né, a gente não pode generalizar, elas gostam de ir em lugar que ouve aquilo que agrada o ouvido. Certamente, se aqui em casa eu começasse da minha carne profetizar para as pessoas: ó, Deus está te dizendo isso, e falasse um tanto de coisa boa. Olhasse para mim e disse assim: Deus está te dizendo aquilo, e falasse um monte de coisa boa.
Pegar essa criança, ó, Deus está falando que vai fazer isso e isso, que essa criança, um tanto de coisa boa. Que às vezes nem Deus está falando, mas eu estou falando da minha carne, certamente isso aqui encheria de gente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Mas o evangelho genuíno, ele ofende o nosso ego, irmão Silvano, mas ele salva a nossa alma. A graça de Deus, muitas vezes, ela humilha o nosso ego, mas ela salva a nossa alma. Por quê? Porque a graça é o quê? Favor imerecido. Então a graça diz o seguinte: o irmão Emanuel não merece. O irmão Emanuel é um pecador. O irmão Emanuel merece condenação. Mas pela graça de Deus, ele vai morar no céu com Deus. E muitas pessoas não querem ouvir isso. Eles querem ouvir coisas que agradam a Deus. E é nessa hora que o diabo usa dessas estratégias, textos fora do contexto. Para quê? Para enganar, para ludibriar. Você já parou para pensar por que existe tantos falsos profetas? Você já parou para pensar por que existe tantas pessoas sendo enganadas aí na mão de pessoas que são, como que eu vou dizer, estelionatários da fé? Isso só acontece por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, não têm o interesse de aprender a palavra como ela é. E sem conhecimento, a pessoa é facilmente enganada. Igual, graças a Deus, eu tenho um time mecânico. Mas quantas vezes você ouve história? A pessoa leva o carro no mecânico, chega lá, é uma coisinha simplesinha, né, irmão? Aí o mecânico, nossa, rapaz do céu, isso aqui, coloca um monte de defeito no carro do cara, vai lá, faz um serviço à toa e cobra um dinheirão. Quando ele não coloca um monte de defeito no carro da pessoa, compra o carro da pessoa baratinho e vende caro. Por que ela cai nesse conto? Porque ele não entende. Então, o conhecimento, ele é muito valioso. O conhecimento é valiosíssimo. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso. Quanto que um servente de pedreira ganha à noite, Silvano? Em média? Então, R$100. Um servente de pedreiro vai trabalhar aí 9 horas por dia. Que geralmente ele pega das 7 às 5 e 1 hora de almoço, R$100. Carregando concreto, furando buraco, sol, fazendo força. 8 horas, 9 horas para ganhar R$100. Aí você leva seu filho no Dr. Edinho, em 40 minutos ele coloca R$350 no bolso. Por quê? Conhecimento. Só que por mais que o conhecimento da terra aqui seja interessante, seja lucrativo, só vai valer para essa terra. Agora o conhecimento bíblico, ele não vai valer só para essa terra, ele vai valer para a eternidade, se nós colocarmos ele em prática. Porque não adianta nada ouvir e não praticar. Quem ouve e pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e ela não cai. Então, nós chegamos aqui nessa parte que Jesus diz, também está escrito. Nós precisamos ser a geração do também está escrito. Glórias a Deus. Versículo 8 e 9, para nós partirmos para o encerramento dessa mensagem e orarmos aqui. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha para você ver, irmão, como que é as coisas. Tudo o que o diabo oferece, nós já temos de forma muito melhor em Cristo Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Quando o diabo foi lá tentar Eva olhou o fruto, desejou o fruto, mas ela já tinha milhares de frutos que ela podia comer, que ela podia usufruir livremente. Qual que foi a proposta que mais foi o checkmate do inimigo na vida de Eva? Se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus.
tudo que o inimigo, meus irmãos, nos oferece, nós já temos de forma melhor em Deus. Quando o inimigo oferece para a pessoa, ó, vamos para a balada, vamos prostituir, vamos fazer isso, Deus já tem de forma melhor para ela. Tem um casamento abençoado, um marido que vai honrar, uma esposa que vai cuidar. Quando o inimigo oferece riquezas nessa terra, Deus já tem de forma melhor, porque Deus tem prosperidade. Um dia eu falei sobre isso, e aí passado um tempo, meu menino ali, o Miguelzinho, falou assim: pai, nós não é rico, mas nós é próspero, né? Eu falei: é, filho, nós não é rico não, mas nós é próspero. Aí eu falei assim: o que é prosperidade? Ele lembrou: é porque tudo que nós precisamos, nós temos. Nós temos uma casinha, nós temos um carrinho, nós temos uma família, nós temos saúde. Então prosperidade vai além de riqueza. Tem muita pessoa que é rica, mas tem depressão. Tem muita pessoa que é rica, mas a família está uma bagunça. Tem muita pessoa que é rica, mas quer tirar sua vida. Tem muita pessoa que é rica, mas não tem amizade. Então tudo que o inimigo oferece, nós já temos de forma melhor, de forma abundantemente melhor em Deus. Quando o inimigo nos oferece os prazeres dessa terra, são prazeres passageiros. Agora nós já temos em Deus prazeres eternos. Quando o inimigo nos oferece algo que é bom para nossa carne perante alguns minutos, nós já temos em Deus algo que é bom para nós eternamente. Aleluias! E aqui nós chegamos no versículo 11, que foi o último versículo que nós lemos. Diz o seguinte: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. No livro de Tiago, a Bíblia fala o seguinte: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Em outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz o seguinte: que Deus não nos tenta além da nossa Deus não nos tenta além da nossa capacidade, não nos prova além da nossa capacidade. E junto com a provação, Ele dá o escape. Então, todos nós somos tentados. Eu gosto muito daquele louvor do Thales Roberto, que diz o seguinte: que todo dia o pecado vem e nos chama. Que todo dia as tentações vêm e nos chamam. Mas nós temos que escolher Deus. Tudo que o inimigo oferece, aleluias, Deus tem para nós de forma melhor. Amém? Glórias a Deus. A ciência diz que quando nós ouvimos alguma coisa e repetimos com a nossa boca, o nosso cérebro grava melhor. Então repita comigo: tudo que o inimigo me oferece, Deus tem para mim de forma melhor. Glórias a Deus. Se coloca de pé, vamos orar. Glórias a Deus. Aleluia.